O fim do ano já chegou e dezembro, considerado o mês das contratações extras e dos gastos com as famosas compras de final de ano, está praticamente comprometido. Para diminuir o impacto negativo no próximo ano, algumas medidas já estão sendo tomadas. Nosso tema de hoje é crise econômica e mercado de trabalho. O Rio em Foco está no ar. O Rio em Foco recebe o diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, e o economista licenciado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Marcos Excher. No estudo publicado recentemente pelo IPEA, os jovens têm sido os mais afetados com a crise no mercado de trabalho. Os indicadores por gênero mostram que os homens são os mais prejudicados e a taxa de informalidade cresceu. Quem explica isso pra gente é Carlos Henrique Leite, do IPEA. Vamos ver. Principais conclusões que a gente vê é que o mercado de trabalho que vinha numa trajetória muito boa até 2013, até o final de 2013, com os indicadores todos melhorando, começou a mudar esse padrão. O destaque negativo foi exatamente a taxa de desemprego, que passa aí de 6,5% no último trimestre de 2014 para 8,3% no segundo trimestre desse ano de 2015. E aí a gente vê também a questão de qualidade do pós-trabalho, né? A gente consegue oferir qualidade do pós-trabalho em duas dimensões, né? Primeira é a taxa de informalidade, onde a gente acredita que o emprego informal tende a ser uma qualidade pior, mais precária do que o formal. A taxa de informalidade, que vinha caindo também até 2013, 2014, reverteu essa tendência e começou a subir, tá? Mas diferente do desemprego, ela ainda está em patamares relativamente baixos para os padrões que a gente vinha vindo nos últimos anos. E a gente vê também que o salário ele vinha subindo até 2013, 2014 e agora nos últimos trimestres ele apresenta uma estagnação e até uma leve tendência de queda, tá? Mas o que é preocupante no salário, apesar dessa tendência de queda ainda ser bem leve, é que quando a gente desagrega a informação do salário por aqueles trabalhadores que estão sendo desligados e os trabalhadores que estão sendo contratados, a gente vê que cada vez mais o salário dos trabalhadores contratados é menor do que os desligados. Construção civil e administração pública tem uma retração muito grande do emprego. É ali que está concentrada a nossa dificuldade de gerar postos de trabalho. E a gente vê que o homem está sendo mais afetado que a mulher, não só no desemprego, mas também na informalidade, né? Quando a gente faz comparações também em diferentes faixas etárias, a gente vê que os jovens, os trabalhadores mais jovens, estão sofrendo mais também desemprego e informalidade do que os adultos e os mais velhos. Na verdade, a categoria de trabalhadores mais idosos está tendo até resultados positivos. É uma situação, um quadro complicado de se pensar para frente. Mas em relação a essa questão do desemprego, da diminuição dos salários, a gente está vivendo o pior momento da crise ou a gente ainda não chegou no fundo do poço? Eu acho que a gente ainda não está, acho que até está num momento relativamente bom, dado o aumento de desemprego, o repique da inflação que a gente observou. Eu acho que 2014, 2015 são períodos de transição, quer dizer, além do aumento do desemprego, que eu acho que é a pior vertente dessa crise, aumento de informalidade, você também tem um certo desassalariamento na força de trabalho, quer dizer, aumenta a proporção de conta próprias, empregadores, mas principalmente de conta próprias, que eu acho que é um outro fenômeno. Mas, quer dizer, como o próprio Carlos Henrique falou, o salário ainda não caiu. Houve uma queda de informalidade. E, na verdade, apesar do forte aumento de desemprego, o nível de ocupação se manteve em 92 milhões. Assim, não cresceu, que eu acho que é surpreendente. Então, mas daqui para frente vai ser uma piora contínua. Quer dizer, eu acho até surpreendente a resiliência que a gente observou no mercado de trabalho nesses últimos 1 ano e meio. E, quer dizer, o desemprego e a informalidade são tendências que vieram para ficar e já são um sinal dessa deterioração, mas ela vem vindo de uma maneira relativamente lenta até o momento, dado que a massa de salários ainda se manteve.
Alguns especialistas dizem que a gente vai ter saudade de 2015. Podemos falar isso? Eu acho difícil prever o que vai acontecer em 2016, se a gente vai ter saudade de 2015. Acho que 2015 tem sido um ano preocupante pela recessão, que a gente tem uma queda de PIB aí que vai ficar entre 2% e 3%, mas como realmente o professor Marcelo destacou, o emprego vem sofrendo as consequências da crise, mas de uma forma menos grave do que se observa no PIB ou nas contas nacionais de um modo geral. Parte também da preocupação, no caso específico do Rio de Janeiro, é que as Olimpíadas, de certa forma, estão segurando um pouco essa questão do emprego. A Construção Civil ainda tem que entregar as obras prometidas para 2016. E o que fazer depois é que é o grande dilema. Eu diria, quer dizer, o Rio de Janeiro, na verdade, vem há alguns anos, na verdade, os 3 rios, Estado, o Grande Rio, Metrópole, o município, vem crescendo acima da média nacional. Na última PNAD, 2014, cresceu um pouquinho a mais do que a média nacional, mas sem muita força no mercado de trabalho, um pouco pior do que a média nacional. O município do Rio foi muito bem. Mas a gente já vê sinais de desaceleração maior, quer dizer, pré-Olimpíadas já tem um sinal de desaceleração, quer dizer, o Rio, na verdade, está devolvendo uma parte dos ganhos acima da média que teve nos últimos 3, 4 anos. O recente anúncio de 41% de queda no mercado imobiliário é um sinal disso, quer dizer, normalmente essa crise acontece pós-Olimpíadas. De certa forma, todo esse quadro no Brasil está antecipando isso, né? Exatamente. E no mercado de trabalho também o Rio de Janeiro vem sofrendo bastante. Embora tenha todo o aquecimento de alguns setores em função dos jogos e de outras atividades, ele vem tendo indicadores ruins, em alguns casos pior até do que a média brasileira. E por que isso? A arrecadação que vem caindo, do setor de petróleo que teve problemas, do setor de construção civil está tendo problemas no Brasil inteiro. E, embora aqui haja atividades relacionadas aos jogos, o setor de construção civil também vem sofrendo. E o mercado de trabalho responde a isso. O CAGED, do Ministério do Trabalho, mostra o fechamento de postos de trabalho no estado do Rio de Janeiro, em quase na maior parte dos municípios, com destaque para alguns, como por exemplo Itaboraí, tem tido queda de quase 5% do número de postos de trabalho. Enfim, setores que são afetados pela cadeia de petróleo, petroquímica, muitas vezes têm sido bastante afetados. A gente vai falar um pouco no próximo bloco sobre as medidas do governo federal e aí também o que o Rio de Janeiro pode fazer. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.